Olá, meu nome é Pablo Regino E meu nome é Ana Rosa. e nós estamos aqui para falar a respeito do projeto. Ilustre Goiás. Ilustre Goiás é um projeto que ele é apresentado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás e a Secult, Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Esse projeto foi contemplado pelo edital de fomento das demandas culturais do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2018. Este é um e-book do Ilustre Goiás, em que nós contamos um pouquinho da história desse nosso grande estado. Você gosta de morar aqui? Gosto. Que legal. Então, a Ana Rosa vai estar apresentando esse e-book junto comigo, tá bom? Tá bom. Você topa? Sim. Então bate aqui. Aí, vamos lá. Então, seja muito bem-vindo a este e-book. Aqui nós apresentamos uma pequena fração das belezas e riquezas do nosso estado. E nós acreditamos que essa pesquisa, futuramente, ela poderá ser ampliada. Esse e-book pode ser ampliado em outras formas, tanto como material, um livro, um álbum de figurinha, quem sabe, que foi a ideia inicial desse projeto, e outras possibilidades aí. Nosso objetivo foi despertar em quem receber esse e-book o interesse de conhecer um pouquinho mais do nosso estado, nossa história, do nosso povo, das belezas naturais, e que a gente possa de certa forma levá-la a compreender como que os goianos, que são as pessoas que nasceram aqui no estado de Goiás, se tornaram esse povo forte e afortunado, né? E não conseguiríamos representar toda a vasta cultura e belezas em poucas páginas, mas nós gostaríamos de instigar você a complementar essa pesquisa, a pesquisar mais a respeito do nosso estado, a conhecer sua cidade, a conhecer o que já aconteceu aqui. Já tinham pessoas que moravam aqui, depois vieram os portugueses, tiveram os negros que tiveram um importante papel também com a cultura deles e diversas outras coisas que formou tudo o que a gente tem hoje. Então nós somos a soma de tudo que nós já fomos, né? Então, que todos sejam abençoados por Deus e com boa sorte e com o êxito nos propósitos e muita felicidade para todos. Eu sou o Pablo Regino, repito, e sou coordenador desse projeto que executamos chamado Ilustre Goiás. No site você encontra mais informações. É ilustre.goiás.link. Primeiro capítulo, as origens. São a respeito dos primeiros habitantes. Sabe quem foram os primeiros habitantes? Os índios. Ah, acertou. Foram os índios. A origem do nome Estado de Goiás ela é incerta. Alguns atribuem a uma tribo indígena, a dos índios goiáses ou goiá, que teriam habitado a região antes da chegada das primeiras bandeiras no século XVIII. Entre os povos indígenas que viviam na região, distinguiam-se os caiapós, os chavantes, crixás, araés, xerentes, carajós, acroás, tapuios, javaés e avacanoeiros. Tinha bastante, não tinha? Isso são nomes de índios? São de grupos de índio, de tribos. Ah, entendi. Entre os que sobreviveram aos confrontos com os colonizadores estão os carajás, os tapuios e os avacanoeiros. Os carajás habitam há séculos as margens do rio Araguaia e têm admirável produção artesanal em cerâmica, cestaria, trançados de palha, penas e madeira. Os povos javaés e xambioás também pertencem à etnia carajá, ou carajá com K. Embora apresentem diferenças culturais, esses povos falam dialetos da língua carajá e ocupam as terras indígenas de Aruanã, que é do lado do rio Araguaia. Os tapuios ocupam a aldeia do Carretão, fundada no século XVIII, quando diferentes povos indígenas foram ali assentados. O termo tapuio não designa uma etnia, mas diferentes etnias, chavantes, xerentes, chavaés e carajás, reunidas pelos colonizadores na região do Carretão. Os avacanoeiros foram os que mais resistiram aos avanços dos colonizadores da região central do Brasil. Eles eram guerreiros
temidos. Eles criaram vacas, porque o nome da tribo deles parece com vaca. Ah, Avá é o nome. Avá e depois é canoeiros. Eles faziam era canoas, por isso que eles eram chamados de canoeiros. Olha só, eles eram guerreiros temidos que conduziam com grande habilidade suas canoas. Por isso que chamaram Avá canoeiros. E pintavam o rosto com tinta preta do genipapo, aquela fruta. E eles fazem uma tinta bem preta que a gente passa na pele e fica um mês para sair. Demora até. E por isso eles pintavam o rosto. Eles ocupavam os rios Araguaia e Tocantins. E sua língua pertencia à família Tupi-Guarani. Após quase serem extintos, você sabe o que é? Eu sei, desaparecer, tipo desaparecer do mundo. Os dinossauros foram extintos. Isso mesmo. Então, após eles quase serem extintos, os avacanoeiros remanescentes foram encaminhados para uma aldeia em Minasul. É uma cidade. Durante a ocupação dos portugueses na região, africanos e seus descendentes também participaram dessa ocupação, inicialmente como escravos. Quando fugiam ou eram libertos, muitas vezes formavam comunidades denominadas quilombos. Alguns quilombos ficaram mais de 200 anos isolados. E hoje há mais de 50 desses quilombos, dessas comunidades remanescentes em várias regiões de Goiás. Agora temos duas imagens, Ana Rosa. As pinturas rupestres em Serranópolis, que elas têm data de mais de 11 mil anos. Bem antiga. E que tipo de passarinho é esse? Essa pintura é uma pintura de uma arara. Arara? Sim, é uma arara. Ela fica num lugar que chama Serra das Araras. Serra das Araras. E esse aqui de baixo é uma festa dos Carajás, que eles se auto-intitulam Ini. Nós chamamos eles de Carajás, mas eles de povo, chamam de Ini. E olha só, quanto ornamento, olha como é que é. Eles são bem decorados, né? Olha só, eles têm um monte de trançados de palha, de tecido que eles colocam, ó, fica bem interessante, né? Uhum. E esses ornamentos que eles utilizam no corpo tem símbolos, são simbólicos, eles significam algumas coisas para eles. Vamos para a próxima página. Uhum. Aqui nós temos uma continuação desse capítulo. Olha só, Ana Rosa. Essa aqui é a festa dos Carajás. Olha lá. Festa dos Carajás? Tá vendo como é que eles estão pintados? Uhum. Olha, eles têm 2 círculos desenhados na face. Tá vendo? Uhum, no rosto. É uma característica dos Carajás. Se você vê algum índio com essas 2 bolinhas aí no rosto, 2 círculos, elas são filhas dos Carajás. Eles são filhos, não, são dos povo Carajá. Tá bom? Uhum. E aqui do lado, olha só, essa aqui é a entrada da aldeia dos Carajás. Legal. Em Aruanã. E que tipo de boneco é esse? Aqui é um adereço chavante representando os animais da floresta. Os animais? Uhum. Eles usam em rituais de passagem dos jovens para a fase adulta. Por exemplo, esse aqui, ó, de vermelhinho, se eu não me engano, é um macaco. Então eles colocam essa aqui, é uma roupa. Eles vestem essa máscara, essa roupa e fazem umas danças quando uma pessoa jovem vai se tornar adulta. É uma festa bem comemorada. É bem antigo, isso desde o início dos Carajás eles fazem isso. Legal? Sim. E aqui temos uma aldeia, chama Aldeia Multiétnica. Eu fui em uma aldeia muito parecida com essa. É essa mesmo que você foi. É essa? Lá em Alto Paraíso. E foi aqui, ó, é lá nessa aldeia que foi feita essa foto. Essa aqui também. Essa aldeia, Ana Rosa, olha só. Essa aldeia multiétnica, ela reúne as etnias Kayapó, Craô, o Guarani, Mimbai. Eu aprendi a falar um pouco caraô. Craô? Uhum. Eu aprendi a falar um pouco fala. dessa língua. Não me lembro. Mas eu sei que eu tinha aprendido algumas palavras. Legal.
Eu sei como falar garfo. Como é que é garfo? Eu não me lembro, mas eu sei que eu sei. Ah, então quando você lembrar, você fala. Tá bom. Chavante também tem lá. Calunga, que é onde fica a alimentação. E os povos do Alto Xingu. Então essa aldeia, ela agrega técnicas de construção e tradições no coração da Chapada dos Veadeiros. Ela reúne vários indígenas, várias técnicas de construção, reúne as pessoas, fazem eventos, é muito legal de conhecer. E lá também tem essa aqui é uma oca chavante, com arquitetura e técnica de construção indígena localizada na aldeia multiétnica. O tamanho das ocas depende do número de indivíduos da tribo, chegando a 200 metros de comprimento. Nossa, é bem grandinho. Uau! Vamos ver a próxima. Aham! Olha que legal. Esse desenho é uma ilustração feita por uma criança chavante. E ela já colocou os símbolos indígenas no desenho dela, olha, que é da tradição do povo dela. Bonito? Uhum. Olha como é que eles pintam a boca, pintam umas coisinhas no rosto, No cabelo. no cabelo, bem legal. Uhum. E se eu não me engano, isso aqui é a cozinha. É. Ó, esse aqui são chocalhos ou maracás. Ah, aquele que a gente encontrou lá. Uhum. Os índios utilizam esses chocalhos ou maracás. São encontrados também para vender, para ornamento. Esse aqui foi encontrado no Mercado Central de Goiânia. Na cultura indígena, há vários tipos de maracás, usados em festas e rituais. Nos centros urbanos, objetos da cultura indígena são usados como itens de decoração, para enfeitar a casa, né? E aqui, uma casa tradicional de adobe calunga, situada no circuito gastronômico da aldeia multiétnica. É aqui que é a alimentação lá da aldeia. Tem comidas típicas feitas no fogão de barro. Você gostou da comida lá? Sim. Muito gostosa. As construções calungas são de adobe. Adobe é um tipo de barro que eles prensam, cobertas com palha. E são bem resistentes e muito duráveis. Eu vi uma pessoa ainda construindo uma casa usando aquela lama com palha. É legal, não é? É. E dá certo. Dura muito tempo. Uma pessoa mesmo da Craô estava falando que quando faz bem feito, dura mais de 20 anos. Uau! Agora, os caminhos do ouro. No final do século XVII, começaram a ser organizadas expedições chamadas bandeiras. Essas bandeiras, elas foram financiadas pela coroa portuguesa. Os bandeirantes saíam de São Paulo seguindo uma trilha de índios, o caminho dos Goiáses, que era conhecida essa trilha, e tinham como missão encontrar novas jazidas auríferas. Sabe o que é auríferas? Não. É de ouro. Fonte de ouro. Onde é que tem ouro? No interior do país. Eles foram buscar ouro no interior do país. Que eles moravam, os portugueses chegaram e ficaram morando mais na costa, ali na beiradinha onde que fica o mar. Aí depois que eles foram entrando para dentro do Brasil. As primeiras minas de ouro em Goiás foram descobertas por Bartolomeu Bueno da Silva em 1682. Faz um bocado de ano, Ana Rosa. Faz 360 anos, aproximadamente. No início do século XVIII, várias estradas reais surgiram no Brasil por causa da mineração do ouro. Foi quando eles começaram a fazer as estradas, que antes não tinha nem estrada, não dava para levar nem um carro de boi. Uma dessas estradas era o Caminho de Goiás, que se estendia por 1.596 quilômetros, ligando Vila Boa ao Rio de Janeiro. Essa estrada era percorrida por tropas de mulas, que levavam gêneros alimentícios, tecidos, papéis, remédios, armas, ferramentas para o interior e voltavam cheia de quê?
Ouro. Durante 50 anos, a mineração do ouro em Goiás foi intensa. Depois, com o esgotamento das jazidas, essa atividade entrou em decadência. O que é decadência? Foi parando de existir, foi acabando o ouro e as pessoas foram mudando de coisas para fazer. Foram arrumando outras coisas para fazer. Pirenópolis, cidade de Goiás, Jaraguá e Corumbá de Goiás são cidades goianas que nasceram da exploração das jazidas de ouro. Tinha ouro ali na região, então começou a cidade, começou a reunir a cidade, começou a reunir as pessoas ali, comércio, e depois que acabou o ouro, eles continuaram por ali e foram vivendo de outras formas. Olha só, essa pintura, tá vendo essa pintura aqui? Essa pintura é de um pintor chamado Almeida Júnior e ele fez a pintura mostrando uma partida de um monte de pessoas indo em busca dessas expedições em busca de ouro no interior do Goiás, por barcos, chamado expedição fluviais, que era através dos rios, eles iam subindo os rios e entrando no interior do país. Muito legal, né? E aqui embaixo, olha só que legal, são garimpeiros. Isso aí é uma foto, né? Uma foto com garimpeiros. Os garimpeiros, o que eles faziam? Eles ficavam na margem dos rios, pegando o barranco do rio, jogava ali na bateia, que é isso aqui, ficava mexendo assim e ia tirando ouro. E assim ia. Muitos e muitos. Vamos ver com mais coisas. Olha só. E esse aqui? Mais garimpeiros, Ana Rosa. Olha só, essa imagem aqui é de 1933 e mostra trabalhadores de um garimpo em Goiás. O trabalho era totalmente manual, não tinha máquina. E se dava pela retirada dos barrancos nos rios. Olha só, o tanto de gente furando a terra e achando ouro. E Ana Rosa, era muito ouro que eles tiravam. Aqui, tá vendo? Isso aqui tem é a bateia. 12 pessoas. Isso aqui é a bateia, tem gente que chama de bateia também, ó. Era a ferramenta de garimpo mais utilizada para extração de ouro. Você contou 12? Pois é. E deve ter mais ainda para os lados aí, que a foto não pegou. E isso aqui, Ana Rosa, você sabe o que é isso? Um baú? Um baú de quê? Ouro. Esse baú-cofre com o selo do brasão real do Reino Unido, usado no transporte do ouro da cidade de Goiás para o Rio de Janeiro. Esse aqui é um acervo do Museu do Palácio Conde dos Arcos, situado na cidade de Goiás, antiga sede do governo do estado. Olha só, essa foto, Ana Rosa, é o selo do brasão real de armas do Reino Unido. O leão representa a Inglaterra e o unicórnio a Escócia. Em latim está escrito: Deus é o meu direito. Como Deus é o meu direito? Eu acho que quer dizer que a pessoa andando direita, ela tem Deus. É uma forma de expressão católica. Entendi. Olha só. Ofícios históricos. As primeiras bandeiras que seguiram para o noroeste em busca de ouro foram também responsáveis pelo surgimento de alguns povoados, próximos aos garimpos. Nesse período de colonização das novas terras de Goiás, o trabalho de garimpeiros, tropeiros, boiadeiros, agricultores e comerciantes contribuiu para a consolidação da economia do estado, da sociedade e das tradições goianas. Além do garimpo de ouro, prata e pedras preciosas, a colonização de Goiás também se deu pela migração de criadores de gado, que buscavam melhores terras de pastagem. O trabalho dos tropeiros também foi essencial para integrar Goiás com o litoral do país, pois eram as tropas de burros que abasteciam os povoados e faziam o escoamento da produção dos garimpos. Com o desenvolvimento das cidades e vilas, várias lavouras passaram a ser cultivadas em Goiás.
a partir da primeira metade do século XIX, com o esgotamento dos garimpos, a agricultura e a pecuária se tornaram as principais atividades econômicas da região. Nesse período, foram abertas novas estradas e ferrovias para escoamento da produção e houve um significativo aumento do comércio. A indústria em Goiás começou a se desenvolver a partir de 1820, com ênfase em produtos de couro, têxteis, cosméticos e implementos agrícolas. Com o aumento da população das cidades, as mulheres completavam o orçamento doméstico trabalhando como lavadeiras, costureiras, tecelãs e doceiras. Uma profissão feminina muito respeitada era a de professora. Olha só, Ana Rosa, os garimpos aqui, mais gente garimpando, era um trabalho que tinha. Depois que foi acabando o garimpo, veio outros trabalhos. Olha, um trabalho que tinha muito também, esse aqui, ó, tecelã. As mulheres pegavam e iam fazendo fiozinhos e para fazer as roupas. Ia tirando fio, fazendo fio, depois elas pegavam o fio e usavam nas máquinas, colocavam no tear e iam fazendo as roupas que eles tinham na época. Outra profissão, lavadeiras, lavadeiras no Rio Vermelho, em 1937. As mulheres lavavam a roupa onde? No rio. Pegavam aquele tanto de roupa, levavam para o rio, lavava, depois voltava, secava e trazia de volta. Outra atividade também profissional era a das doceiras. Elas pegavam e faziam seus doces tradicionais em fornos e fogões a lenha, igual esse aqui, ó. Eu acho que esse aí é o mais divertido até agora, de cozinha. Uma cozinha rústica foi recriada no Museu do Casarão dos Gonzagas, em Caldas Novas. Olha só, essa aqui é a foto lá desse museu. Era assim as cozinhas antigamente. Um tear manual tradicional exposto no Museu do Casarão do Gonzaga, em Caldas Novas. Nesses teares, os fios de algodão e linho se transformavam em tecidos, usados para a confecção de vestuário. Tá vendo? Era tudo manual, não tinha máquina, não tinha tecido pronto que a gente comprava, não, tinha que fazer tudo. E aqui, olha só, um antigo moinho de cana-de-açúcar. Tá vendo? Esse aqui, moinho de cana-de-açúcar. Sim. Colocava a cana aqui, tinha um boi de um lado de cá, outro boi do lado de lá, um ia empurrando para um lado para o outro e ia torcendo e ia moendo a cana, moendo. Aí pegava e fazia rapadura, fazia açúcar para as doceiras fazer doce e tudo mais. Legal? Sim. E aqui também, o que tem, ó? Um monte de boizinho, carro de boi, que também era o transporte na época, era assim, com carro de boi também. Além dos burros, das tropas de burro. Ó, artesanato goiano em madeira representando o tradicional carro de boi, que foi muito utilizado por todo o Goiás para o transporte de cargas. Ah, esse é legal, as primeiras cidades de Goiás. Depois que Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, eu te contei a história da Anhanguera, né? Encontrou ouro a noroeste da província de São Paulo em 1682, outras bandeiras se lançaram ao caminho dos Goiás, em busca de metais preciosos e diamantes. Não era só ouro não, tinha diamante também. Alguns anos depois, o filho do Anhanguera, que se chamava Bartolomeu Bueno, como seu pai, fundou o Arraial da Barra em 1726, o primeiro de Goiás. Hoje, o município de Buenolândia, e o Arraial de Santana, em 1736, que em 1739 passou a se chamar Vila Boa, e depois veio chamar Cidade de Goiás. Esse aqui é o primeiro que começou, ó. Esse aqui chama Buenolândia, hoje chama Buenolândia. Então, uma lenda conta que Bartolomeu Bueno da Silva ateou fogo a uma tigela com aguardente, que é pinga. Aguardente é pinga. E ameaçou os indígenas dizendo que incendiaria as águas e as matas se não mostrassem o local onde encontravam pepitas de ouro.
Os índios obedeceram às ordens e passaram a chamá-lo de Anhanguera, ou seja, Demônio Velho. Em 1744, a capitania de Goiás tornou-se independente da capitania real de São Paulo. Em 1818, por ordem do rei Dom João VI, Vila Boa recebeu o nome de Cidade de Goiás, tornando-se algum tempo depois a capital da província. Posteriormente, foram fundadas as cidades de Cavalcante, Pirenópolis, Catalão e Niquelândia. Em Goiás, os primeiros povoados surgiram com a mineração do ouro, quando as jazidas se esgotaram. Os investimentos foram direcionados para a agropecuária. A transferência da capital para Goiânia, em 1935, impulsionou a economia do estado. Também contribuiu para fortalecer a economia de Goiás e a mudança da capital do país para Brasília, em 1960. Em 1988, o território do estado de Goiás foi dividido. As terras ao norte formaram o estado de Tocantins e ao sul, o estado de Goiás. Então essa aqui, é a igreja de Nossa Senhora do Rosário do Arraial da Barra, edificada no primeiro arraial de Goiás, criado por Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Hoje, a cidade se chama Buenolândia. E essa foto aqui, sabe onde é? Essa é o centro histórico da cidade de Goiás. Antiga capital do estado de Goiás, a cidade floresceu durante o ciclo do ouro do século XIX. Século XVIII, onde tinha ouro ainda. E aqui mais fotos da nossa cidade de Goiás. O Palácio Conde dos Arcos, olha só, esse aqui é um Palácio Conde dos Arcos, onde que tem um museu que tem várias coisas legais. É a antiga sede do governo do estado de Goiás e leva o seu nome em homenagem ao primeiro governador, Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, o nome dele. O Museu das Bandeiras está sediado em um edifício construído em 1766, que abrigou a Câmara e a cadeia da antiga Vila Boa de Goiás. Aqui, aqui é a Câmara, em cima, e embaixo é a cadeia. Como? É o mesmo prédio, a cadeia ficava lá embaixo, na parte de baixo do prédio. Tem umas janelinhas aqui, dá pra visitar, dá pra você ver como é que eles ficavam os escravos, como é que eles ficavam lá. Escravos não, os presos, né? No centro histórico da cidade de Goiás, olha só, esse aqui tá bonito? Sim. Esse aqui fica no centro histórico da cidade de Goiás, que hoje é patrimônio cultural da humanidade. É tão importante que ficou como patrimônio cultural da humanidade toda. Está o antigo chafariz de Calda. Isso aqui chama chafariz de Calda. Como chafariz de Calda? Chafariz porque ele joga água para cima. Ah. E aqui tinha água para as pessoas beberem, para os cavalos beberem. Aqui em fora era dos cavalos. O espaço central era para as bicas. Na parte externa havia 2 tanques para animais, uma grade de proteção frontal e um pátio interno para bancos. Tinha os bancos para as pessoas sentarem e conversarem. O município Cavalcante, que já é um município Cavalcante, é outra cidade. Surgiu em 1736, quando o garimpeiro Julião Cavalcante e seus companheiros chegaram à região em busca de novas minas de ouro. Pirenópolis. A fundação de Pirenópolis ocorreu por volta de 1727 e o seu fundador, o português Manuel Rodrigues Tomás, era minerador de ouro. O primeiro nome de Pirenópolis foi as minas de Nossa Senhora do Rosário, de Meia Ponte, e o ouro foi descoberto pelo bandeirante Amaro Leite. E aqui, é uma estação ferroviária de Catalão. Passa o trem aqui, sabia? Passa o trem aqui e essa aqui é uma estação antiga. Não é mais usada para as pessoas embarcarem, mas é um museu.
A cidade de Catalão teve seu início em um ponto de passagem das bandeiras que penetravam o sertão goiano. As pessoas paravam lá, sempre paravam lá, e começou a ficar famosa a cidade, sim, pelo movimento, e começou a virar uma cidadezinha. Foi ficando, pegando as pessoas foram vendendo coisas ali, morando ali, começou a aumentar. E hoje é bem grande. E aqui, ó, é uma imagem de Niquelândia. Isso aqui é uma casa antiga de Niquelândia, tá vendo? Sim. É uma outra cidade também, uma das primeiras cidades de Goiás. Ó, festas tradicionais. Em Goiás são feitas várias festas folclóricas, festas importantes, né? Sim. Uma é essa aqui, ó, a festa de louvor ao Divino Pai Eterno. Acontece em Trindade, entre a última semana de junho e a primeira semana de julho, com missas, festas e romarias. Essa festa se iniciou em 1840, quando um casal de agricultores encontrou próximo ao córrego do Barro Preto um medalhão representando a Santíssima Trindade, coroando a Virgem Maria. As graças alcançadas pelos que oravam diante do medalhão levaram à construção de uma pequena capela em 1848. E a festa do Divino hoje, Pai Eterno, reúne mais de 4 milhões de fiéis de todo o Brasil. A procissão do Fogaréu é outra festa, que acontece na cidade de Goiás, é uma das mais tradicionais do estado. Ela foi introduzida pelo padre espanhol Perestelo de Vasconcelos em 1745. À meia-noite de Quinta-feira Santa, as luzes da cidade se apagam e ao som de tambores, dum, 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 os farricocos, homens descalços e encapuzados, saem da Igreja da Boa Morte levando tochas acesas e saem pelas ruas em busca de Jesus, ao som de canções sacras oitocentistas do século de 1800. Seguem em visitação às igrejas da cidade, acompanhados pela multidão de fiéis, até a igreja de São Francisco, onde termina a perseguição. Outra festa são as cavalhadas. Elas chegaram no Brasil por volta do século XVI com os padres jesuítas. São portugueses e espanhóis que as usavam nos trabalhos de catequese. Em Pirenópolis, as cavalhadas foram introduzidas em 1826 pelo padre Manuel Armâncio da Luz. Acontecem todos os anos entre abril e maio. Após a festa do Divino Espírito Santo, durante 3 dias são encenadas batalhas equestres. Batalhas equestres é sobre cavalos. Entre 2 grupos, cada um com 12 cavaleiros, que resgatam a memória das batalhas entre o imperador cristão Carlos Magno, acompanhado dos 12 pares de França, e os sarracenos, ou mouros, povos muçulmanos que no século XIII invadiram a Península Ibérica. Palmeiras de Goiás também é palco das tradicionais cavalhadas, que nessa cidade acontecem em maio, com figurinos luxuosos. Outra cidade que mantém a tradição das cavalhadas é Corumbá de Goiás. Essas festas, que tiveram início nos meados do século XVIII, acontecem anualmente de 5 a 8 de setembro. A Congada de Catalão acontece desde 1876, entre a última sexta-feira de setembro e o último domingo de outubro, para homenagear Nossa Senhora do Rosário. A festa começou com um grupo de escravos que chegaram à Vila Catalão para trabalharem nas lavouras de café. A festa mistura ritos do catolicismo e dos ritos afros, ao som de tambores. Grupos de congado saem às ruas para louvar Nossa Senhora do Rosário. Além das festas populares, tradicionais, religiosas, alguns eventos se tornaram tradição em Goiás, como as feiras livres, com alimentação e comércio de vários produtos e eventos agropecuários, com rodeios, provas de laço, entre outros. Essa aqui é uma festa em louvor do Divino Pai Eterno. Na rodovia 060,
conhecida como Rodovia dos Romeiros, vários peregrinos devotos percorrem a pé 18 quilômetros que separam Goiânia da cidade de Trindade, para participarem da tradicional festa do Divino Pai Eterno. Acontece no mês de julho. O percurso é marcado por 14 grandes painéis de autoria de Omar Souto, representando a Via Sacra. Aqui, a romaria de carros de boi da festa do Divino Pai Eterno leva às ruas de Trindade os toques de berrantes e o ranger das rodas dos carros de boi. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são os boiadeiros. Essas varinhas aqui, ó, é que eles usam para espetar os boi, para os boi mais rápido, para eles andarem nos carros de boi. Os carreiros. Mas por que eles fazem isso? O carro de boi, ele é puxado por boi, então eles têm que dar umas espetadinhas pro boi andar, para ele não ficar parado. Entendi. Mas não machuca o boi, não. Os carreiros recebem a bênção em missa realizada na Praça do Santuário. Aqui, ó, tá vendo? Eles vão lá. Devotos em frente à Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. Durante os 10 dias de festa, por volta de 4 milhões de visitantes enchem as ruas da cidade. Romeiros goianos de várias cidades do estado de Goiás, brasileiros de diferentes regiões do país e muitos estrangeiros visitam a Basílica. Essa é a foto da Basílica, tá vendo? E essa foto aqui são os farricocos, tá vendo? Descalços e encapuzados, eles preparam-se para percorrer as ruas da cidade de Goiás, levando archotes acesos em suas buscas por Jesus. Tem as tochas que eles vão caminhando pelas ruas com as tochas. Aqui, ó. Essa aqui é a mesma festa, tá vendo? A procissão do fogaréu acontece há mais de 250 anos na cidade de Goiás. Máscaras, tochas de fogo e orações estão presentes na representação da prisão de Cristo, que mistura religiosidade e folclore. Aqui tem outras festas, ó. Na Cavalhada de São Francisco de Goiás, os cavaleiros de vermelho representam os mouros. Os vestidos de azul representam os cristãos. E aqui embaixo também, ó, as cavalhadas. Nas cavalhadas de Pirenópolis são encenadas batalhas equestres entre 2 grupos, cada um com 12 cavaleiros, representando os mouros e os cristãos em suas lutas durante a Idade Média. E aqui é uma feira livre em Goiânia. Também uma festa, não é? Aquela feirinha que a gente tinha visto? São as feiras onde vende várias coisas, tem um monte de coisa, de movimento, o pessoal faz arte, tem um pessoal que faz umas brincadeiras, vende muita fruta, verdura, pastel, comida, peixe, e brinquedo para a criança brincar. Feira Livre em Goiânia. A capital de Goiás tem mais de 120 feiras livres registradas pela Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Serviços. A maior feira livre da América Latina é a Feira Hippie, que acontece aos domingos na Praça do Trabalhador, junto à rodoviária da cidade. Goiânia conquistou o título de capital brasileira das feiras. Só que a Feira Hippie não está acontecendo mais, porque eles estão reformando lá. A Prova do Laço é uma tradição da exposição agropecuária, que acontece nos meses de maio. O evento é organizado pela Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura. Tá vendo? O cavaleiro no cavalo laça o bezerro, derruba ele, corre lá e amarra as pernas. Aí quem ganha é quem fazer mais rápido. Lá, próximo capítulo, Arquitetura e Memórias. A construção da capital. Qual que é a capital de Goiás? Goiânia. Construída na década de 1930, tem o maior acervo Art Deco do Brasil. 22 prédios e monumentos nesse estilo foram tombados pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A Art Deco surgiu na França no início do século XX e influenciou a arquitetura, a decoração e os interiores, a moda e as artes em geral.
A predominância da Arte Deco na arquitetura de Goiânia deve-se a Atílio Corrêa Lima, responsável pelo projeto urbanístico da cidade. Com essa arquitetura elegante, moderna e inovadora, Goiânia procurou expressar as promessas de crescimento e pioneirismo da nova capital do estado de Goiás. Nas décadas seguintes, Goiânia recebeu novas obras arquitetônicas em estilo moderno, onde predominam formas arrojadas em concreto e obras com características contemporâneas, caracterizadas pelo uso de materiais reutilizáveis, valorizando a sustentabilidade e pelos ambientes abertos com grande aproveitamento da luz natural. Olha só, esse desenho aqui, a gente já vai ver uma foto desse local. Aqui é o Palácio das Esmeraldas, Ana Rosa. Esse aqui chama Palácio das Esmeraldas. Logo depois de lançar a pedra fundamental de Goiânia, em 1933, o interventor Pedro Ludovico Teixeira autorizou a construção do prédio, que abriga a sede do governo estadual. O monumento equestre que se encontra na Praça Cívica é uma homenagem ao fundador de Goiânia, Pedro Ludovico. Esse é um museu, fundado no estilo Art Deco no interior da Praça Cívica. É o Museu Zoroastro Arteaga. Esse museu foi o primeiro museu do estado de Goiás preservando um rico acervo relacionado à região centro-oeste, suas riquezas naturais e sua história. Nesse museu tem um monte de coisa de índio, um monte de coisas a respeito de como que os habitantes aqui viviam antes. É bem legal. A Torre do Relógio, olha só, tá vendo? Que bonito, com as formas retas. A Torre do Relógio, localizada na Avenida Goiás, projetada para retratar o progresso de uma época, é um dos mais antigos pontos de referência da capital do estado. Foi inaugurado no Batismo Cultural de Goiânia, em 5 de julho de 1942. E aqui é o Teatro Goiânia. O Teatro Goiânia é o mais tradicional espaço cultural da capital de Goiás. Ele integra o conjunto arquitetônico do projeto da cidade, em estilo Art Deco. Foi inaugurado em 12 de junho de 1942. A Capela de Nossa Senhora das Graças foi construída em 1943, em estilo neogótico, no governo Pedro Ludovico. A construção foi tombada em 1998. É uma capela, uma igrejinha. Aqui, construído em 1952, na rua 74, no centro de Goiânia, o mercado municipal da 74 foi entregue aos goianienses em 1953. É um dos pontos mais tradicionais da cidade. E aqui é um monumento das Três Raças. Foi construído para homenagear os que construíram o estado de Goiás, com a força de seu trabalho. Situado à Praça Cívica, é uma das mais admiradas esculturas de Goiânia. São 3 homens segurando um bloco de pedra grandão. E aqui, em Goiânia mais recente, tem o monumento viaduto João Alves de Queiroz, entre a Avenida T63 e a 85. O monumento é composto por 2 prismas representando uma bússola que aponta ao norte. Fauna e vegetação. O Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana com maior biodiversidade do mundo, abrigando cerca de 11.627 espécies de plantas nativas, sendo que aproximadamente 4.400 espécies endêmicas, ou seja, existentes apenas nesse bioma. Em razão de sua extensão, o bioma cerrado não apresenta uma fitofisionomia, que é o aspecto da vegetação de uma região, única. Sua vegetação é bastante diversificada, variando de formas campestres, como os chamados campos limpos, a formações florestais densas, os cerradões, onde tem muitas árvores altas. Os fatores que possibilitam essa variedade no aspecto da vegetação relacionam-se com os diferentes tipos de solo, de clima e de relevo nas regiões do Cerrado.
Há 11 principais tipos de vegetação no Cerrado, distribuídos em formações savânicas, florestais e campestres, com grande variedade de espécies entre plantas arbóreas, herbáceas, arbustivas e cipós. Entre as espécies animais, destaca-se o grupo de insetos. Apesar de sua grande variedade, a fauna do Cerrado é pouco conhecida, especialmente o grupo dos invertebrados. São cerca de 830 espécies de aves, das quais 29 são endêmicas, só existem aqui. Dentre as 185 espécies de répteis, 24 só existem aqui também, são endêmicos. E das 194 espécies de mamíferos, 19 delas também só existem aqui. Entre 150 espécies de anfíbios, 45 são endêmicos. E alguns estudos indicam que há cerca de 14.425 espécies de invertebrados habitando o Cerrado brasileiro. Esse aqui é uma seriema da região de Mineiros. O seu canto ela se destaca no Cerrado. É o tamanduá-bandeira. Eles se alimentam de cupins e formigas. E atualmente eles estão ameaçados de extinção. E aqui é um gavião caboclo. É bem fácil de ver. É o gavião telha ou gavião tinga. Aqui é um formigueiro de formigas arborícolas. São formigas que fazem um ninho no alto das árvores. Não fazem um ninho na terra. E aqui são fotos de vários papagaios, escondidos nas folhas. Papagaio e o galego, ou papagaio curraleiro. Ele tem por habitat natural o Cerrado brasileiro e parte do Pantanal. Atualmente a ave é considerada uma espécie em extinção. E aqui, um veado campeiro. É uma das espécies encontradas no Parque Nacional das Emas. Também é raro de se ver hoje em dia. Olha, o ipê amarelo é a árvore símbolo do Brasil. Sua floração é um amarelo intenso, contrasta-se com o verde das outras árvores da mata, lembrando as cores nacionais. E aqui um ipê rosa, que também é conhecido por pau d'arco, pois sua madeira era utilizada pelos indígenas para produzir arcos que projetavam flechas. Essa aqui é uma foto do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Tá vendo? Sim. É uma unidade de conservação e proteção à natureza. E aqui são os Campos de Murunduns, no Parque das Emas. É uma reserva de biodiversidade, tanto animal como vegetal. E aqui é uma rebrota de uma árvore que pegou fogo no Cerrado. O Cerrado se adaptou às queimadas e são comuns no período da seca. Muitas árvores apresentam cascas grossas e raízes profundas para aguentar o fogo e sobreviver. Então, vamos continuar falando das belezas naturais e um pouco do turismo de Goiás. Alguma dúvida? Não. Goiás é conhecido por suas belezas naturais. Em muitas regiões, o Cerrado está bem preservado, devido ao grande número de parques, tanto na capital como no interior. Inúmeras cachoeiras, grutas e formações rochosas, lagos e grandes represas, como 3 ranchos, Lago Serra da Mesa, Lago de São Simão e Corumbá, são um convite ao turismo ecológico. Algumas regiões, como o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional das Emas e o Parque Estadual Terra Ronca e a Serra dos Pirineus, são destinos turísticos bem valorizados pelo turismo internacional. Vem gente de outros países para conhecer. Em Caldas Novas, você conhece, né? E Rio Quente, o que atrai os turistas são as águas termais e as belezas naturais do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. A cidade tem grandes parques aquáticos que atraem turistas de todo o mundo. Entre as cidades criadas a partir das descobertas de ouro e prata estão Pirenópolis e Cidade de Goiás, ambas tombadas pelo Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN. Essas cidades abrigam museus, casarões, igrejas históricas e oferecem aos visitantes uma culinária regional muito apreciada. Em 2001, a cidade de Goiás foi reconhecida pela Unesco
como patrimônio cultural mundial. Os eventos esportivos e corporativos que ocorrem principalmente na capital atraem turistas em busca de diversão ou negócios. Além da Serra Dourada, o maior estádio de futebol da capital e dos centros esportivos, o Centro de Convenções de Goiânia promove shows que atraem milhares de pessoas. Olha só, essa foto aqui é lá no Parque Estadual da Terra Ronca. Está localizado no município de São Domingos, a 600 quilômetros de Goiânia. São cavernas belíssimas, água cristalina, riquezas da nossa história e bastante aventura. Essa é a Gruta Terra Ronca. E aqui é o Mirante do Navio, na região do Pinga Fogo, em Mineiros, na Serra dos Caiapós. Mineiros é um dos maiores divisores de águas da América do Sul. As inúmeras nascentes alimentam rios de grande volume de água, como o Araguaia, o Formoso e o Verde. Legal? Sim. E aqui? Conhece algum desses lugares? Acho que esse aqui. Então, essa é a Cachoeira do Salto. Salto de Corumbá. Com 50 metros de altura, é a maior do Salto de Corumbá, que reúne 7 cachoeiras. Conta com boa infraestrutura para visitantes, com clube, restaurante, estacionamento, percurso bem sinalizado com rapel e tirolesa. O Vale da Lua, que é esse aqui embaixo, com suas formações rochosas singulares que lembram uma paisagem lunar, é uma das regiões mais visitadas do Parque Nacional das Emas. Legal? Sim, eu fui um parecido com esse. Aqui é o Hot Park, município de Rio Quente, atrai visitantes pelas piscinas de água quente e muito lazer. Tem um monte de brinquedo e coisas para fazer, é bem divertido. E aqui a cidade de São Domingos, ao lado da represa, que também chama São Domingos. Atrai turismo e fomenta esportes. Olha só, lancha na represa. Aqui as bonecas de barro chamadas namoradeiras, olha só, dão um charme especial às janelas de residências e lojas nas cidades turísticas de Goiás e Pirenópolis. E aqui a gastronomia em Goiás. As alimentações que o pessoal faz, com sabores de frutos do cerrado, como o piqui e a guariroba. Isso aqui, sabe o nome dessa comida? Empadão goiano. O jeito acolhedor de fazer e servir valoriza essa culinária de raízes coloniais. E aqui é o baru. Baru, o fruto do baru, a castanha do baru. Aqui o polvilho da mandioca, o açafrão e a rapadura. Essa é uma produção proveniente da agricultura familiar em Mineiros. O estádio Serra Dourada está cheio durante um jogo de futebol. Esse estádio, o maior do estado, são realizadas partidas do Campeonato Brasileiro com grandes torcidas. E também muitos shows. A rede hoteleira de Goiás tem espaços direcionados para convenções, eventos corporativos e shows. Eventos esportivos, olha só, de corrida de carro, como automobilísticos, atraem turistas e movimentam a capital. Sabia que tinha tanta coisa assim acontecendo? Não sabia. Hoje em Goiás. A economia de Goiás baseia-se na produção agropecuária, no comércio e uma produção industrial diversificada. Mineração, alimentos, confecção, mobiliário, metalúrgica, madeireira, entre outras. Na agricultura, Goiás se destaca na produção de arroz, café, algodão, herbáceas, feijão, milho, soja, sorgo, trigo, cana-de-açúcar e tomate. O estado de Goiás também produz água mineral, calcário, fosfato, níquel, ouro, cianita, manganês, nióbio e vermiculita. Viu só o tanto de coisa que Goiás produz? O povo de Goiás preserva a história e os costumes de diferentes povos que contribuíram para a formação cultural do estado.
As belas cidades goianas, privilegiadas pela diversidade de atrativos naturais, históricos ou culturais, oferecem destinos e roteiros para turistas de todo o mundo. Além de ser a capital do estado de Goiás, a cidade de Goiânia é a maior do estado. Outras cidades importantes foram da região metropolitana de Goiânia são Anápolis, Rio Verde, Itumbiara, Catalão, Lusiânia, Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de Goiás, Formosa, Jataí, Caldas Novas e Goianésia. São grandes cidades também, que não são da região metropolitana, que não estão aqui do lado de Goiânia. Certo? Sim. Goiânia. Aqui, ó. Goiânia tem diversos pontos de entretenimento, centros culturais, museus e parques, sendo conhecido por sua hospitalidade. Olha essa foto de Goiânia. Essa é uma vista da capital de Goiânia, planejada e construída para ser a capital política e administrativa de Goiás. Sob a influência da Marcha para o Oeste, política desenvolvida pelo governo Vargas para acelerar a ocupação e o desenvolvimento do centro-oeste brasileiro. Uma imagem noturna da cidade de Goiânia, é a segunda cidade mais populosa do centro-oeste e importante polo econômico da região. Goiânia é considerado centro estratégico para a medicina, a indústria, a moda e a agricultura. E aqui também é uma foto, ó, de uma mineradora bem pertinho de Goiânia. Esta pedreira, em Aparecida de Goiânia, fornece pedra britada para a construção civil e pó de rocha mica-xisto para adubação na agricultura. E aqui é um armazém, ó, centro de armazenamento de grãos de soja, também em Goiás. Olha que bonito. E aqui é o Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA, que reúne grandes empresas como a Granol em destaque, essa aqui, que é a linha de ferro que passa do lado da Granol. Uma das maiores companhias no setor de biodiesel do Brasil. Olha que legal, o que mais tem, ó. Carretas com tomates para industrialização na cidade de Nerópolis. Acho que vai virar tudo ketchup. Aqui é um cultivo de plantações agroflorestais baseadas na agricultura sintrópica por pequenos produtores da região de Goiânia. É uma forma de produção mais ecológica, que você produz em várias coisas em um mesmo lugar. E aqui temos também a plantação de milho e silos para armazenamento de grãos na cidade de Chapadão do Céu, município do interior do estado de Goiás. Goiás também, acompanhando o Brasil, tem investido em obras de infraestrutura, industrialização e novos negócios. Na foto, a construção do Porto Seco de Anápolis. Olha só que legal. Um grande aeroporto gigante. Olha o tanto de caminhãozinho. Uau! E tá concluindo. O que é o céu sobre Goiânia. Olha que bonito o céu sobre Goiânia. Capital do nosso ilustre Goiás. Então, aqui o Ilustre Goiás é uma produção e coordenação por Pablo Regino, a redação e a revisão Sueli Maria de Oliveira Regino, as legendas Luciana Sotero, ilustrações, arte e design gráfico Pablo Alejandro, assessoria de imprensa a Mostra e Comunicação e o Cássio Neves, e as fotografias são do Wagner Araújo, tem do acervo Miss de Goiás, Pablo Regino, Almeida Júnior, acervo Miss, Museu de Ouro, o Ibram lá de Minas, Alois Feischberg do acervo também do Miss, e é isso, Pablo Regino e Wagner Araújo. Certo? Então concluímos o e-book Ilustre Goiás.